4 horas e 20 minutos, a CAPES Podcast já de volta para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, muito boa tarde, eu sou a Carol Monteiro e é um prazer ter a sua companhia e a sua audiência nesta quinta-feira, no nosso terceiro e último dia de ACAPES, essa feira, o maior evento quando a gente fala de varejo do Espírito Santo. Por aqui já passaram muitas pessoas boas, inteligentes, sábias e autoridades especialistas no assunto quando a gente fala de varejo, quando a gente fala de setor supermercadista. Agora, a gente tem duas ilustres personalidades conosco para falar de lideranças que inspiram. Como ser um bom gestor? Tá aí o maior desafio para muita gente, né? Como ser um bom líder, como se tornar um bom líder. Conversando com a gente, ele que começou no setor de açougue há muitos anos atrás, hoje é gestor do grupo, gerente ali do grupo, Super Show de Santa Maria de Jetibá, interior do Espírito Santo, o Wallace Antônio. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui presente. A gente que agradece. E conosco também para falar de sucessão, como preparar a liderança, como criar bons líderes, Cíntia Molina. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com você, uma liderança inspiradora. E também falar de um assunto que está na pauta de todo mundo, né? É um desafio para grandes empresas, né, Cíntia? Sem dúvida nenhuma. E aí eu começo perguntando para ambos, vamos dividir essas respostas aí. Para a gente começar, o que diferencia, Cíntia, um gestor comum de uma liderança que realmente inspira, que realmente sirva de exemplo? São vários fatores, mas o principal é a comunicação. Porque ter uma gestão transparente e clara resolve uma série de problemas. Tudo pode ser dito de uma forma respeitosa, no momento certo e de forma correta. Então, para mim, certa, né? A comunicação é a principal delas. Se eu pudesse elencar, a segunda seria estar próximo, né? Assim, relacionamento. Ter a habilidade de se relacionar, de entender as pessoas, né? Não só, muitos líderes sabem da operação, sabem dos números, mas não sabem lidar com pessoas. Gente. E aí a gente tem uma complexidade nisso enorme, né? E a principal, se eu pudesse deixar um recado, é não ter um pensamento binário. A gente foi treinado a vida inteira a dar resposta sim e não. E a resposta não está no sim e não, está nas nuances, contemplar várias questões antes de responder qualquer dúvida ou crise que esteja passando na sua empresa. Wallace, você que começou como, no setor de açougue, como funcionário, hoje ainda é funcionário, mas num cargo de liderança. Sim. Como que foi a sua trajetória? Como que você se enxergou ou como você viu até em você mesmo o potencial para ser um gestor, para ser um líder? A gente estava até trocando figurinha aqui, né, Cíntia, antes do início aqui. E assim, eu enxergo a questão da diferença de um gestor comum para uma liderança de fato ali, que demonstra exemplo, justamente a capacidade, Cíntia, de formar novos liderados. É o que a gente estava conversando aqui. Porque o setor de supermercado é um setor muito dinâmico, né? A gente estava conversando sobre a rotatividade de funcionários e tudo. Então, a Cíntia até citou sobre comunicação, e é um exemplo nosso aqui que eu queria abrir. A nossa empresa, ela tem todos os gerentes de loja prata da casa. A gente não trouxe ninguém de fora. Gerente de açougue, prata da casa. Perfeito. Administrativo, a gente sempre deu oportunidade para quem é da empresa ingressar. A gente solta isso internamente antes de externar para um profissional. Isso. Então, eu creio que essa comunicação interna, essa oportunidade que a gente dá internamente para a nossa equipe, já difere uma gestão comum, que eu vejo que tem muitos supermercados que o dono, ele recebe mercadoria, ele compra, ele vende, ele atende clientes, né? E quer abraçar o mundo e não deixa algumas pessoas da equipe brilharem, né? Não deixa... Ofusca mesmo, ofuscam, é justamente isso, né? Em vez de deixar brilhar, ofusca, né, as pessoas que compõem a sua equipe. E a gente tem uma cultura forte nesse sentido internamente, de realmente, olha, se tiver que dar oportunidade para alguém, primeiramente a gente vai olhar para quem está dentro. E eu creio que essa é a principal diferença, a questão de oportunidade e de, né, buscar capacitar quem
né? Tá com a gente ali 1, 2, 3, 4, 5 anos. Né? E aí, Wallace, no ano passado você venceu o prêmio Super Líder, promovido aqui pela CAPES. Uhum. Bom, eu queria que você, para reconhecer as lideranças, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse prêmio, né? O valor que esse prêmio tem para sua profissão, tem para sua pessoa, né? Enquanto profissional. Uhum. E a que você atribui a esse prêmio, né? Essa conquista, mérito todo seu, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho. Sim, primeiro foi uma surpresa muito positiva, até, poxa, eu estava com a minha mãe, né, naquele momento, né, você ter uma mãe enxergando você brilhando, se dando bem, é muito gratificante, fiquei muito feliz. E só para vocês terem uma ideia, na final estava eu e o meu colega de trabalho. A gente conseguiu o Super Show colocar 2 pessoas na final Olha aí. da nossa categoria. Então foi muito interessante. E assim, a gente passou por uma banca. Ou seja, quem vencesse, né, o prêmio estava em casa, exatamente, né? foi muito, muito gratificante. E a gente passou por uma bancada, né, que examinou a gente. E eu creio que o diferencial ali que eu consegui transmitir nas entrevistas e preenchendo foi a questão de visão estratégica. Eu consegui demonstrar para quem era da banca que eu busquei não me acomodar, ter uma formação de ensino superior, ter um MBA em tributação empresarial, não parei, não me assentei, não me acomodei. A questão de lidar com pessoas, de gerir pessoas com uma facilidade, eu acho que é mais fácil, muitas vezes, para quem já foi do chão de loja, lidar com pessoas, do que propriamente quem é um dono de loja que, né, talvez nunca repôs uma mercadoria ou algo do tipo, né? Então, eu creio que essa parte de saber lidar com pessoas, conversar com pessoas, também foi importante. E eu acho que um terceiro fator seria a minha resiliência. Perfeito. Né? Eu já estou há mais de 20 anos no setor. A Cintia até falou, poxa, você nem parece que tem essa idade, até agradecer ela. Quando eu perguntei para ele aqui, eu falei assim, tem quanto tempo você trabalha no setor? 20 anos. Eu falei, mas calma aí, você começou como menor aprendiz, então, né? Criança. E assim, a gente tem tantos bons exemplos nessa jornada de 20 anos. A gente tem hoje algumas pessoas que integram a nossa equipe que foram menores aprendizes. A gente tem gerente de loja com 19 anos, mulher, menor aprendiz. A gente tem pessoas da tesouraria e a Sariane na tesouraria, tem a Andressa no departamento pessoal, que foram menores aprendizes até 2 anos atrás, já integram. Então, eu creio que ser um exemplo, conseguir ter transmitido isso e a minha resiliência de mostrar, olha, vamos começar a ter um pensamento de longo prazo no setor de supermercado. Eu acho que é um setor que oferece muitas oportunidades. Muita gente usa como primeiro emprego para ser um trampolim. Eu acho que o pensamento tem que ser diferente, né? Ele tem que ser um pensamento de longo prazo. Eu creio que servindo como exemplo e essa resiliência também fizeram com que eu ganhasse esse prêmio, que realmente foi maravilhoso, foi bom comemorar. Depois a gente saiu com o patrão, foi num bom restaurante, os dois foram homenageados. Né? Foi bacana. Delícia. Foi bacana. E aí, Cíntia, aproveitando, né, a premiação do Wallace, a gente reconhecer bons líderes, eu acho que é fundamental. E aí, trazendo para a experiência deles, né, do Super Show, de valorizar quem está na casa, né, valorizar o funcionário dali. Como fazer isso hoje em dia, em que você busca, né, as grandes redes, os grandes supermercados tem competitividade, né, tem bons profissionais, você ter hoje boas lideranças, você ter bons sucessores é fundamental. É mais fácil você criar alguém que já está dentro de casa ou trazer de fora alguém já com experiência? Não tem uma resposta para isso, mas assim, valorizar quem está dentro é sempre uma receita de sucesso. Por quê? Essa pessoa está engajada, né? Ela foi valorizada, então a tendência dela é sempre ficar e querer criar. Só que aí a gente tem 2 coisas, né? Assim, primeiro, nem todo mundo tem oportunidade, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Assim, tem pessoas que não conseguem acessar essas oportunidades de estudar. Então, acho que a empresa tem uma missão de ser a facilitadora disso ou financiar pessoas para que elas cheguem nisso. E a segunda questão essa pessoa
como ele disse, tem algumas características que são propícias, como ele citou a resiliência, se ela não tem, como eu desenvolvo? Aí, de novo, é o papel do líder. E aí, o que funciona, né? Eu acho que você sabe melhor do que a gente, é conversar, conversar e conversar. Os diálogos abertos é a melhor forma da gente entender as necessidades, porque não adianta você mostrar as oportunidades se a pessoa está em casa passando uma dificuldade de alimentação, uma insegurança alimentar, ou estou passando uma dificuldade com uma mãe que não tem como ter um tratamento dentário, um tratamento de saúde. Então, é preciso entender o contexto daquele funcionário para poder apoiar na hora certa. Então, não só para os negócios, né? Mas uma pessoa que ela está feliz, ela está realizada, ela tende a ser mais produtiva. Faz sentido isso? Não, faz total. E o papo aqui antes rendeu bastante. A gente estava até conversando que inteirar a equipe a respeito do que está acontecendo no dia a dia da empresa, eu acho que é o mais importante. Sim. Ela cria uma responsabilidade maior, ela entendendo de números, e se não entender a gente, está lá para explicar, eu acho que é o mais importante. Eu acho que é um caminho sem volta numa empresa que começa a fazer isso. Eles solicitam reuniões já, não é nem a gente que propõe. Né, Cíntia? Então, assim, vai muito de encontro, de você realmente valorizar a prata da casa e, identificando algum problema, trabalhar ele. Eu vejo que quem é do setor supermercadista, donos ou quem é funcionário, tem que ter um nível de paciência, assim... Dobrado, triplicado, que seja, porque você vai lidar com pessoas diferentes, clientes diferentes, funcionários diferentes ali diariamente, né? Então você tem que realmente... Ele estava contando que todas as lideranças têm acesso a um painel online, então se ele entrar aqui agora, ele sabe se o faturamento previsto do açougue daquela loja está indo bem, e o gerente tem isso online. Isso é o suprassumo da gestão. Por quê? Ele pode chamar no meio do dia o seu expediente e falar, gente, olha aqui, ó, tá faltando tanto. E os próprios funcionários quererem bater essa meta. Perfeito. Porque eles estão engajados no negócio e sentem a questão de fazer parte. Então, isso é a camisa mesmo, né? Exatamente. Wallace, como uma liderança pode engajar a equipe? Você é muito novo, né? Menos de 40 anos, já é gestor, já é líder. Hoje você tem quantos liderados? Mais ou menos. No nosso organograma, a parte que para RH, comercial, que seja, vamos colocar umas 10 pessoas. Né, bastante gente, né, Cíntia? E aí eu queria que você explicasse pra gente a sua estratégia de liderança, né? Como ser exemplo e no que você se considera, né? Se você pudesse se autoavaliar, assim, olha, eu acho que eu sou um bom líder por isso, por isso e por isso. No que você se avaliaria positivamente hoje? Eu creio que um bom líder, ele tem que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Se ele não souber fazer isso, ele vai sempre dar murro em ponta de faca. Né? Até tem uma outra questão que eu defendo muito na nossa empresa, e até uma frase de Jorge Gerdau, num podcast que ele teve no Primo Rico, que a empresa ela tem que ter 2 setores muito afiados, o financeiro e o RH. E a Gerdau é uma empresa que se provou ao longo do tempo no Brasil, é uma empresa centenária. Sim. Né? Então a gente tem que... Por que é RH? Recursos financeiros, sem ele uma empresa nem vive. Mas sem recursos humanos também uma empresa ela não perpetua. Então um líder, se ele não souber se colocar no lugar do outro, ele sempre vai dar murro em ponta de faca. Eu estava conversando com a Cíntia aqui antes, o nosso setor é um setor que tem uma rotatividade muito grande. Falamos E o Espírito Santo, saiu uma reportagem da SA Varejo, o Espírito Santo tem o maior índice de turnover no Brasil. Então passa de 70%. Imagina você começar a empresa em janeiro com 10 funcionários e finalizar com 3, tendo outros 7 novos. Então, saiu ontem na Gazeta a reportagem do João Falqueto, presidente da CAPES, falando que tem 6 mil vagas em aberto. Mais de 6 mil vagas, né? Que não conseguem ser preenchidas por falta de mão de obra, falta de interesse mesmo das pessoas. Exatamente. E aí eu fiz até um cruzamento de dados, né? Lá fala que tem 60 mil pessoas empregadas no setor, 6 mil, 10%
O nosso é a mesma coisa, a gente tem mais de 300 funcionários na empresa, a gente tem mais de 30 vagas, então bate exatamente o que ele falou. Olha o desafio que o nosso setor tem, e se a gente fechar os olhos e as empresas do setor supermercadista não enxergar que tem que ter essa mudança, formar líderes, confiar, né, forjar essas pessoas para realmente ajudar a tocar o negócio. Na reportagem, João Falqueto disse que o setor ele não cresce como deveria por falta de mão de obra. Ainda tem a rotatividade. Eu digo que daqui a pouco os supermercados vão começar a fechar as portas. Porque a rotatividade grande, a maior do Brasil, com mais de 6 mil vagas em aberto... Não se sustenta. Exatamente. É mais ou menos esse cenário. Eu acho importante o que você falou, complementando, né, o diálogo intergeracional. Porque a gente está falando de idade, de pessoas com idades diferentes, né? Então a gente não pode ter... O etarismo, ele acontece tanto para pessoas mais velhas quanto mais jovens. Então esse é O muito velho e o muito novo, muito né? novo. Então, para repor essa mão de obra, é importante incluir as juventudes e incluir as pessoas 50 a mais. Tá? Assim, essa é uma coisa legal. Outra coisa que você falou sobre cultura, né? Assim, essa coisa etérea, né? Que é cultura, né? Cultura é se tem, eu costumo dizer, comece pelos artefatos, né? Assim, tem uma vaga que é reservada para o diretor. Isso é cultura. Por que ele é melhor do que eu? Né? Por que ele tem que ter uma vaga reservada? Por que ele almoça ou come num lugar diferente de todo mundo? Né? Então, o varejo dá muito exemplo de cultura. No varejo não tem essas vaidades, pelo menos até onde eu tenho conhecimento. Sim, né? As pessoas estão sempre ali conversando, dialogando, decidindo, porque não há tempo de ter vaidades, Até talvez. porque, especialmente aqui no Espírito Santo, eu não sei, né, a história do Super Show é uma empresa familiar? É uma empresa familiar. Perfeito. A gente tem um histórico aqui no Espírito Santo, né, do varejo ser familiar. Grandes redes aqui do Espírito Santo, aqui na Grande Vitória a gente pode listar algumas, interior mais ainda, de ser empresas familiares. Então, eu corroboro o que você fala, porque a gente bate ainda na tecla dessa cultura de não ter essa vaidade, porque hoje os gestores começaram no chão de fábrica, né? Eles estavam lá, hoje o dono do supermercado Super Show, quando começou, o pai dele, o avô dele, que, né, fundou aquela rede de supermercados, quando ele entrou lá, ele foi um funcionário, ele foi um estagiário, então ele começou no chão de fábrica também, até chegar na liderança. Para a gente encerrar, eu queria que Cíntia falasse um pouquinho, o Wallace também perfeitamente, como uma liderança pode engajar uma equipe. Confiança e transparência. Perfeito. Falando, como eu disse no início, eu estou batendo a mesma tecla porque eu acho que é importante. Né? Como é que eu gero confiança? Falando abertamente sobre os assuntos. E confiança é o que engaja. Uma pessoa que você confia, você engaja, você tem liberdade para perguntar uma dúvida, você tem liberdade para sugerir. É natural que se tenha mais autonomia, que é uma coisa que as lideranças estão buscando. Então, eu acho que confiança resume um pouco, concorda? Não, eu concordo plenamente. E, assim, eu sempre defendo a ideia que você não pode simplesmente, ótimo, tá aqui o supermercado, meu gerente começa a gerenciar. Você não pode soltar a mão desse funcionário simplesmente. Né? Você tem que realmente capacitar e preparar ele. A CAPES tem vários cursos, né? Eu já participei de vários, da parte fiscal, financeira que seja. Então, a gente busca incluir até uma forma do profissional se valorizar também, né? Valoriza ele e ele se sente mais confiante. Então, tem que ter confiança nele, eu concordo plenamente. E a empresa, ela sempre buscar capacitar, porque o que eu enxergo muitas vezes vai lá, toma conta da minha loja e se vira. Isso acontece, tá? Acontece, já vi, e é uma coisa que, bem, pelo menos eu sou totalmente contra. Bacana, muito bom ouvi-los. Aí, Cíntia, Wallace, muitíssimo obrigada pelas palavras, pelo nosso bate-papo. Ficaríamos aqui mais tempo falando de liderança, sem dúvida nenhuma. Um assunto que desperta muita curiosidade. E a gente falou um pouco de liderança nos outros dias também, até porque todo mundo pode ser um líder. Basta ele querer e confiar no potencial dele, né? E ter esse espírito de liderança, né? Você ter clareza de que você, para liderar, para você ser um bom líder, você tem que ter bons liderados também, né? Confiar. A palavra confiança
Foi muito bem colocada. Obrigada Obrigada pela a presença vocês. de vocês, pela palavra, pela colaboração com a gente. Uma honra, obrigada. A gente segue por aqui, aquele breve intervalo. Você que nos acompanha, que nos prestigia com a sua audiência, fique conosco. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Até já.